Salve, rapaziada. Vídeo saindo com um pouquinho de atraso. Fui cortar o cabelo. Elogia aqui. Fala, pô, tá legal, tá mó gatinho. Enfim, brincadeiras à parte, vamos falar sobre a escalação do Atlético para enfrentar a equipe do Volta Redonda, que deve ter aí sim o retorno de Leozinho. E para muita gente pode parecer um retorno óbvio, né? Leozinho participa dos 2 gols contra a equipe do Amazonas. O Atlético vai precisar ter uma postura muito mais ofensiva do que teve no jogo contra o Goiás, contra a equipe do Volta Redonda, mais responsabilidade para atacar, mas eu acho que a gente tem bastante coisa a debater nesse cenário de um meio-campo que volta a ter 2 jogadores criativos, no caso o Bruno Zapelli e o Leozinho. E acho que o primeiro de tudo, a primeira concepção de toda, é entender qual vai ser o cenário do jogo. E apesar de muita gente acreditar que vai ser um jogo meio incógnito, assim, levando em consideração a necessidade de resultado do Volta Redonda, mas uma postura que o Volta Redonda teve ao longo de toda a competição, de ser um time mais propositivo, de ser um time que gosta mais da bola, de ser um time mais controlador, a impressão que eu tenho é que a gente vai estar numa posição ali que pode ser que enfrente esse time, mas pode ser um time que também se feche, sabendo da diferença técnica que tem entre as 2 equipes. Então, sendo um time mais fechado, é natural que o Leozinho seja uma boa alternativa para abrir uma defesa. É natural que você tenha o seu jogador com maior índice de imprevisibilidade no jogo, sendo uma peça fundamental para fazer com que os movimentos da defesa sejam punidos através da habilidade que o Leozinho tem, da capacidade de jogar espaço curto que o Leozinho tem, da capacidade de desequilíbrio técnico que o Leozinho naturalmente oferece. Então, na minha visão, o Atlético ele vai para um jogo utilizando uma das principais armas para exatamente encontrar esses espaços que nem sempre são óbvios, mas o Leozinho eu acho que ele se garante ao longo dessa temporada, ele se afirma ao longo dessa temporada como um jogador pouco óbvio. Isso é fundamental. Então eu não vejo nada de errado da escolha do Odair. Muito pelo contrário, ainda mais pensando em um time que precisa ter um ímpeto inicial ali para tentar esse primeiro gol o mais rápido possível para ir você construindo a vitória com mais tranquilidade. O Atlético ele vai para um caminho que acho que a grande maioria pensaria. Mas eu acho que tem um porém nessa história toda, antes da gente voltar a falar dessa entrada do Leozinho no time, que foi a atuação que a gente teve contra o Goiás. O jogo contra o Goiás, pra mim, ele foi de tanta importância, tanto simbolismo, de ver o Atlético numa condição de equilíbrio, algo que eu espero ver desde o campeonato estadual, que eu estaria disposto a passar por um time menos ofensivo, mais equilibrado, tendo Filipinho e Patrick no time. O Filipinho e Patrick no time, junto ao Zapelli, fazendo esse meio campo com 3 médios, eu acho que o Atlético ele chegou o mais próximo de um time que eu acredito que tem capacidade de performar em contextos diferentes, e aí já pensando numa herança técnica para o time da temporada que vem. Mas tudo bem, eu entendo. É um jogo que a gente vai ter mais a bola, é um jogo que a gente vai ter mais o controle. Como eu falei, eu não acho errado o retorno do Leozinho. Até pensando nesses 3 jogos finais, são jogos que o Atlético vai ter uma certa responsabilidade ali de criar situações, de ter um bom volume ofensivo. E acho que também é um desafio pro Leozinho, pensando na próxima temporada, no sentido de posso ficar, posso ajudar, posso agregar. E sendo bem sincero com vocês, acho que o Leozinho pode isso tudo. O jogador com a qualidade técnica que ele tem, não é fácil de você encontrar em qualquer lugar. Assim, inclusive é muito difícil. Porque a qualidade técnica do Leozinho, ela vem acompanhada de uma inteligência posicional que poucos jogadores com histórico no futebol muito maior do que o Leozinho tem. E aí você pode lembrar dos gols contra a equipe do Amazonas, que são gols que saem muito pela movimentação do Leozinho, que gera superioridade numérica na zona da bola ao sair lá da direita e vir para o lado esquerdo, e da capacidade de associação dele, que pra mim é o ponto forte do jogo do Leozinho. Eu acho que a gente erra em falar que o jogo do Leozinho é um jogo de 1 contra 1. Também tem um jogo de contra 1, mas é um jogo de associação mais forte ainda. Então acho que essa noção zonal de gerar superioridade na zona da bola, de capacidade de associação, de capacidade de criar conexões, linhas de passe, para ir você manipulando uma defesa fechada, é um grande carro-chefe do Leozinho ao longo dessa temporada, que foi uma temporada de muita afirmação para ele,
mas pensando no que vai justificar a permanência do Leozinho pro ano que vem. O que vai fazer o torcedor do Atlético entender que a permanência do Leozinho pra uma possível Série A faria sentido? Então a habilidade tá ali, óbvio. Mas não pode ser só habilidade. Porque eu acho que a habilidade, 1 contra 1, esse enfrentamento, ele tem um limite de até onde é útil. Mas a inteligência, a associação, se engloba em mais partes do jogo. É isso que eu quero trazer pra vocês. Então eu acho o Leozinho um jogador muito útil. E o Leozinho é um jogador que tá tentando trazer a finalização pro jogo dele. Eu acho que muito em breve a gente vai começar a ver um impacto maior de um Leozinho marcando gols, fazendo, assim, os goleiros adversários trabalharem, gerando rebote. Pra mim tá muito claro que o Leozinho quer adicionar essa capacidade de finalização a um jogo que já é muito fluido. E o Leozinho, ele tá numa posição interessante que ele vai adicionando situações ao jogo dele, né? Ele vai fazendo com que o jogo dele ele ganhe corpo. Vai fazendo com que o jogo dele fique o mais completo possível. É um jogador de futebol recente. É muito doido falar isso, mas é um jogador de futebol recente. Então, agora a gente precisa entender, vai ficar o Filipinho, vai ficar o Patrick? Para um jogo como esse, onde você tem que controlar melhor as transições, talvez o Filipinho faça mais sentido, que consegue pressionar melhor uma saída rápida do time do Amazonas, do time do Volta Redonda. E óbvio, o Filipinho mantendo o nível de atuação que manteve nos últimos jogos. Acho que o Patrick te agrega mais com bola. É um jogador que pode aparecer como elemento surpresa, um jogador que pode aparecer no último terço. E talvez seja isso que o Atlético precise para quebrar o sistema defensivo no Volta Redonda. Mas você já vai ter Zapelli e já vai ter Leozinho. Seu meio campo já se torna um meio campo ofensivo. Seu meio campo já se torna um meio campo com essa capacidade criativa, essa capacidade técnica acima da média. Então você vai ter que se preocupar com outros cenários. Mas assim, gosto muito do Leozinho. Gosto muito do Leozinho. A opção do Leozinho pra mim é muito boa. E acho que é uma opção mais confiável que, por exemplo, o Dudu nessa reta final. Um jogador que eu gostaria, sempre disso com vocês, que tivesse mais minutagem, e acho que se engloba muito nessa posição de médio, que marca, que joga, é o João. Mas acho que o João ele vai ficar pra próxima temporada. E acho que, assim, se o Odair não tiver uma clara uma vontade com ele, vai ser muito importante pra nos ajudar. Eu sou fãzoca do João Cruz, acho mais completo do que muitos ali. E ainda pensando numa possibilidade, saída do Zapelli, que ganha corpo conforme o mercado vai chegando, o João deveria ser bem mais utilizado no Atlético. Mas enfim, vou pensar nesse jogo, que a gente deve ter Leozinho titular de volta, a gente fica atento a qualquer mudança e tentar entender, né? Sai Patrick, sai Filipinho. Acho que pode sobrar pro Patrick nessa situação. Valeu? Tamo junto, forte abraço e adeus.